Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Olha só que surpresa, mais um assunto polêmico, né, que rouba a atenção da galera e monopoliza, né, os temas abordados aqui. Muita gente, cara, muita gente mesmo, né, preocupada, né, e consequentemente explorando o assunto sobre o tal artigo 13. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você seja um desses que já se informou, fica preocupado, interessado. Ou talvez você seja um cara que está com medo do artigo 13 porque vai influenciar diretamente na sua atividade. Se você é dono de um canal no YouTube, por exemplo. Por quê, cara? Porque primeiro, né, tem aqueles manipuladores, né, que estão preocupados em perder esse poder de manipulação, perder o acesso. E tem os manipulados que estão preocupados, né, em ser mais manipulados ainda. Quer dizer, o negócio é meio grave, né, de certa forma. O que é o artigo 13? O artigo 13 é um conjunto de regras lá que basicamente, né, visam proteger os direitos autorais. Isso está surgindo como uma lei lá no Parlamento Europeu, né, e tudo que é usado lá na Europa com certeza é replicado no restante do mundo. É porque eles dão um exemplo, um modelo ideal, então a gente tem que fazer igual a eles. Então o artigo 13 está indo para lá, né, e a justificativa para apoiar esse tipo de atitude polêmica e que pode gerar algum tipo de repercussão negativa é sempre bonita. Eles não vão colocar uma lei que vai te ameaçar ou uma lei que pode ser distorcida de maneira nociva para a sociedade, né, e deixar bem fácil para você entender o que está acontecendo. Não, a coisa tem que vir bonita, vem num embrulho legal, bonitão, você chega e olha e fala, não, isso aqui faz sentido, não, isso aqui é justo, é legítimo, não, eu concordo. Né? Simplesmente ela está falando que vai proteger os direitos autorais. Então acabou, de certa forma, com essa lei, a farra da galera que fica explorando imagem de terceiros, marcas e tal, para se dar bem, sem, né, que a pessoa que investiu na marca ou o dono da imagem ganhe nada com isso. É a mesma coisa que você vê muito, né, radicalmente aqui na internet, quanto à restrição no uso de músicas, né, o áudio. Então, aqui no YouTube, por exemplo, até se você passar um trechinho de uma música aqui, né, já surge aquele pedido de direitos autorais, né, tirando a monetização do seu vídeo, transferindo para o dono dos direitos, ou então pedindo para você tirar aquilo de lá, que você não pode divulgar. Eu acho meio burrice às vezes, mas, né, tá lá dentro do código, das diretrizes do YouTube. Por falar em censura, que é disso que se trata, esses direitos autorais, o YouTube ele é bem radical nessa questão da censura. Então a galera que tem canal aqui no YouTube está meio que acostumada, né, com essa pressão em cima do seu conteúdo aqui. Alguns assuntos proibidos, alguns temas que você acaba correndo o risco até de perder o canal. Se você fala dos magnatas acionistas, se você fala de algum tipo de conspiração de uma maneira um pouco mais agressiva, ou se você usa algum tema polêmico, né, e que acaba revelando algum tipo de verdade que é melhor não, pra galerinha ficar presa no seu mundinho perfeitinho, lindinho, de borboletas, purpurinas e pôneis. Eu estou dizendo de você falar, por exemplo, de conspirações de guerra, né, de falar o que está acontecendo na real, lá no Oriente Médio. É um assunto totalmente proibido no YouTube. Então a censura já está, né, aqui dentro do YouTube de maneira mais radical. Mas esse artigo 13, ele quer ampliar os poderes de censura, né, por toda a internet, inclusive, né, deixar mais rigoroso, mais do que já é aqui no YouTube. Por exemplo, a ideia dos caras é expandir, né, os mecanismos de busca, né, sobre essa questão de identificar marcas, né, que possuem direitos autorais que sejam reclamados, né, pelos seus donos, por exemplo. Você não vai poder mais, em exemplo, em tese, fazer uma gameplay, porque uma gameplay você está expondo, né, um produto de uma produtora lá de games lá, e talvez ela não queira isso. Então, sua gameplay, né, ou vai ser monetizada para o dono do jogo, o dono do game lá, ou, né, você vai ser censurado. Parece bobagem, não parece? Pode ser que esse artigo 13, que visa proteger direitos autorais, tenha uma ideia de censurar aquilo que está errado, aquilo que é ilegítimo, aquilo que é ilegal. Mas pensa bem, não é meio chato às vezes você usar a marca de outra pessoa para ganhar dinheiro? Usar o conteúdo de outra pessoa para se dar bem? Só que tudo que o sistema faz, né, aparentemente ele fica legítimo, bonito, justificável, que é para ter o seu apoio no princípio. Depois ele pode ser distorcido, cara.
Então, vamos separar o artigo 3 da seguinte forma, entre a alegação, que é justificar a ação, por exemplo, protegendo os direitos autorais. Tem a aplicação direta, como ela vai funcionar no dia a dia aqui da internet, e pode ser que seja essa forma distorcida e que acaba sendo nociva para a liberdade de expressão que a gente tinha aqui, que para mim é a principal utilidade da internet. A liberdade de expressão, que acaba se refletindo na liberdade de conteúdo alternativo, que muitas vezes, ou raras vezes, acaba atingindo a realidade, a verdade real. Não é essa que eles ficam mastigando e empurrando para você. Muita gente aqui do YouTube ou na rede social, explora essa liberdade para falar a real para vocês, fora do padrãozinho. E tem aquela questão da real intenção, que na verdade para mim é garantir o controle de quem está no comando de tudo. Como? Manipulando a opinião pública. Isso é essencial, para ter o apoio e manter a galera ou entorpecida, ou mobilizada, ou ensandecida, não importa. A ideia é estar controlando a massa em seu benefício próprio. Então você manipula a opinião pública através da revelação daquilo que é verdade. Quem controla a verdade, controla o povo. Entendeu? E ainda por cima, no final de tudo, ainda tem aquela galera que realmente tem interesse em implantar uma censura radical como esse artigo 13 para se dar bem no final. É um negócio muito louco, cara. Dá pra falar mais de meia hora com vocês aqui, mas eu vi que muitos canais já abordaram esse tema, muita gente estava pedindo para falar disso. Você já entendeu o perigo? Se você me cobra um comentário sobre esse assunto, você já entendeu o perigo real que envolve ele, que é a censura. Censura essa que eu já venho combatendo e sofrendo com ela aqui no YouTube há muito tempo. Já sofri isso nas redes sociais, como no Facebook. Quer dizer, o negócio é controlar tudo que está sendo exposto. Então, o artigo 13 ele pode influir de diversas formas. Vai proteger os direitos autorais. Tem gente que vai bater nessa tecla e falar que é só isso, que é alarmismo, a gente está desconfiando de uma conspiração maior. Lógico que estamos desconfiando de uma conspiração maior, porque quem está por trás disso daí são os grandes políticos. Ou melhor dizendo, as grandes corporações que protegem os grandes políticos. E por que as grandes corporações iam ter interesse em implantar uma censura tão radical na internet? O princípio é aquele que eu falei para você. Eles controlam a verdade, controlam tudo. Mas como que eles vão fazer isso? Como que simplesmente uma censura vai atingir todo mundo? Bom, essas grandes corporações, elas gastam muito dinheiro e muito tempo negociando para formar as grandes marcas ou adquirir aquela que se destaca. Então esse método deles de controlar o sistema faz parte disso também. As grandes marcas, a imagem exposta, a celebridade, ou o influenciador que está ali, que tem uma imagem sendo exposta e de certa forma é um registro de marca dele, são controladas pelas grandes corporações. Então é uma ferramenta dos caras. É através disso que eles querem retomar o controle da verdade, o controle da massa. Mas a internet como a gente tem hoje, ela dá uma liberdade de conteúdo que você fica livre disso. Você pode chegar aqui e meter o pau na Rede Globo. Você pode chegar aqui e esculhambar uma marca de carro, por exemplo. Você pode chegar aqui e falar real sobre aquele político. E com esse artigo 13, o perigo é que você não possa mais fazer nada disso. Entendido? O artigo 13 vai impedir você de fazer um meme simples na internet, com um comentário crítico, uma observação, com um tom de humor, mas que faça você pensar, porque usou ao fundo a imagem de uma celebridade, um momento famoso aí que a gente gosta de destacar, ou um trecho de um filme, uma cena de filme atrás. Não vai poder, cara. Por quê? Porque aquilo está registrado com direitos autorais protegidos. Então os caras vão poder censurar isso daí. E vai cortar muito da liberdade de expressão das pessoas que usam isso de forma criativa, como nos memes. Mas o meme ainda é o de pouco, é o de menos. Você vai poder ainda ter a opção de publicar as suas opiniões pela rede social, com um texto próprio seu. Não, que legal, cara. Só que é o seguinte, se você de repente, nesse seu texto, e nessa opinião própria sua, tem algum tipo de crítica, contra uma dessas marcas protegidas por essas corporações, ou, por exemplo, uma imagem de uma celebridade, seja ela do mundo, fashion, seja ela da mídia, ou até do político, que você critica e detona, como o presidente, o deputado canalha, o governador pilantra, de repente você vai estar proibido de fazer isso, porque são imagens protegidas. Se o cara pode registrar a imagem dele como marca dele. E o político usa isso. Ele é a própria marca. E esse artigo 13 pode ser distorcido, por exemplo, para impedir
que a galera faça crítica contra os políticos. Aí o cara já faz o que faz, né, mesmo recebendo críticas e denúncias. Imagina se ele tiver a restrição contra alguém ameaçá-lo, contra alguém denunciá-lo, contra alguém falar dele. Negativamente não se pode falar, só positivamente com a autorização dele. O cara vai deitar e rolar. Ele vai virar, todo mundo do sistema, na verdade, vão virar heróis. Porque ninguém vai revelar os podres, porque você não vai poder falar isso dele. Na prática, isso daí pode atingir a rede como um todo de maneira muito radical, cara. O artigo 13 é perigoso para a liberdade que você tem na internet. Lá no começo do vídeo eu falei para você, a liberdade de conteúdo dá várias possibilidades de um dia, quem sabe, você alcançar a verdade. Tá lá o canal de informação alternativo. E ele falou uma real que as grandes redes, os grandes canais, os grandes sites não comentam. Tá lá o meu canal, detonando o sistema, atacando o presidente, falando mal da Rede Globo, e de repente eu vou ser censurado, porque eu não poderia ter expressado, usando essa imagem, usando essa marca, usando nada que seja protegido por direitos autorais, que as grandes corporações dominam, e vão dominar cada vez mais. O youtuber daqui da internet, ele está preocupado, porque alguns youtubers vivem de ostentação. Ostentação na internet é o quê? Exibir marcas famosas. Pode ser que seja protegido por direitos autorais e acabou o canal do cara. Tem canal de YouTube aí que gosta só de ficar falando mal do outro youtuber, ou usando a imagem de um terceiro youtuber falando mal do terceiro para fazer fofoquinha. Por exemplo, esse canal acaba, porque a imagem daqueles youtubers é a própria marca deles, e eles não querem mais ser expostos negativamente daquela forma. Então ele vai cobrar que esse artigo 13, se aplicado aqui dessa forma, seja usado para censurar o vídeo que faz crítica ou que faz humor contra ele. Está entendendo o perigo que é isso? A liberdade de produção de conteúdo, a restrição, a perseguição, a punição, porque a partir do momento que gera uma lei em torno disso, ela vai ter uma punição caso alguém infrinja essa lei. E aí? Você está disposto a correr esse risco? Falar a verdade, que todo mundo acha que deveria saber, o que você acha que deveria transmitir, e correr o risco de sofrer um grande processo aí? Não estou dizendo nem da censura, da restrição do seu vídeo, da desmonetização, do strike do seu canal. Estou falando de um processo pesado com grana. Porque talvez alguma coisa que você tenha falado foi muito grave para aquela imagem lá, e a punição é proporcional, por exemplo. Entendeu o perigo do artigo 13? Muita gente já falou sobre o artigo 13, vai continuar comentando com você, vai explorar essa situação, mas não foge muito daquilo que eu já falei diversas vezes. É controlar a massa. Essa é a real intenção. Quem está por trás das grandes corporações tem esse interesse, esse objetivo. A preocupação deles é retomar o controle, que eles perderam com a liberdade de conteúdo da internet. Tem muita porcaria? Tem. Dá para acabar com a porcaria, com essa censura? Dá. Mas vai acabar com muita coisa boa, que explora essa liberdade, para fazer críticas, por exemplo. Para falar a real daquela marca, para falar a real de quem está por trás daquela marca, para falar a real daquele político canalha que te manipula. E isso vai ser simplesmente neutralizado. Os políticos tentaram, nessa última eleição, bloquear, por exemplo, que sejam feitas denúncias com referências aos nomes deles durante o período de campanha, justamente para ele não ser denunciado naquilo que ele fez de errado e sujar a imagem dele de bom moço para ganhar o voto. Então eles queriam impedir isso daí, só coisa positiva, e a galera sendo manipulada facilmente. As grandes marcas também fazem isso. Elas evitam críticas contra a exposição das imagens, que geram a grana dela lá, e de repente, se alguém começar a falar mal, ele vai poder bloquear, então vai ficar tudo perfeito daqui pra frente. É perigoso, cara. O artigo 13 é altamente perigoso e nocivo para a liberdade na internet. A liberdade é usada de maneira ruim? E isso é até proposital, incentivado por alguns. Mesmo assim, se você tiver o discernimento de decidir o que é ruim e o que é bom, essa liberdade de produção de conteúdo aí é útil para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Se você proibir isso, com essa justificativa bonita de proteger os direitos autorais, acabou a putaria da internet, a zoeira, de copiar produto de terceiro e tal, legal falar isso daí. Mas muita gente não usa essa questão só para se autopromover ou ganhar alguma coisa em cima. Às vezes usa essa liberdade de conteúdo e fala mal daquela marca para falar a real para vocês. Valeu.